Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo ótimo. A gente está aqui no rescaldo das operações contra o Lula, o PT se mexendo, o Lula fazendo piada sobre as investigações, tentando desviar o assunto, né? E ao É, mesmo tempo acionando o ministro da Justiça para o cara cobrar a PF como se a PF tivesse cometido algum tipo de arbitrariedade. olha, é um despropósito sem tamanho, por isso mesmo é um despropósito, mas o fato é que você tem a história, a narrativa é os investigadores, aliás, os agentes da PF foram intimá-lo em São Bernardo, não é que eles apareceram de surpresa às 11 da noite na casa do Lulinha, esperando ele voltar do aniversário. Não, essa é a Eles versão da Mônica Bergamo A só. versão da Mônica Berra. Eles não, estavam com uma. Não, 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 acho que até ela publicou isso, se eu não me engano. Eles foram procurá-lo para intimá-lo a prestar depoimento em São Bernardo, que era o endereço que eles tinham. Chegaram lá, não era. Evidentemente, demoraram um tempo para encontrar o endereço dele, foram até os jardins, certo? E chegando lá, não o encontraram. E aí o esperaram. Então, assim, não foi uma batida política, como porque descreveram os petistas, parece que foi uma batida policial de vingança. Não tem nada disso. É um procedimento absolutamente normal. E hoje esse despropósito do UOL, que você postou, né, Alheio, reproduzindo eles consideram alheio à operação. os Um procuradores procurador vindo alheios. de fora. Não, É a força-tarefa das Zelotes. claro, é um É a despropósito. força-tarefa das Zelotes que foi chamada justamente porque eles perceberam que o caso era grande demais. E Claro. chamaram esses procuradores que têm experiência de mensalão, é gente altamente qualificada, que já passou por um mega processo, que foi o processo do mensalão, já perseguiu essa mistura entre as empresas particulares, o pagamento de propina para o governo, Não, obviamente, os caras fizeram o que tinham que fazer. não, e uma matéria, suposta matéria, reproduzindo o comunicado dos advogados do Lula Linhas Trechos completos, sem tem aspas, sem aspas, trechos completos. é um escândalo, é um escândalo, é um escândalo. Aliás, o Lula Linhazinho, é uma coisa até que eu vou postar, e tem uma outra questão aí, que é a seguinte, esse negócio, sabe que esse negócio de emprestar bem, juridicamente chama-se comodato. Uhum. E pela lei, se você, por exemplo, se você me empresta um apartamento aqui em São Paulo para morar e eu vou morar, eu tenho que declarar isso ao fisco, porque eu estou Claro. tô tendo usufruto de um bem alheio, mas isso é um benefício, e é um benefício fiscal, inclusive. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que declarar. Uhum. Eu quero saber se o Lula Linhazinho declarou no seu imposto de renda, se é que ele declara imposto de renda, Uhum. né, o comodato. Então, é tudo fajutice, Diogo. Tudo foi chutice, da gente do começo ao fim, quer dizer, onde ele mora, as empresas dele, 3 empresas sediadas no mesmo escritório que não tem funcionários, os pagamentos que são feitos sem uma demonstração de prestação de serviço, e essa é a parte mais complicada, né? 2014, o Lulinha recebeu, no mínimo, 1,5 milhão do amigo do Lula, o sujeito que fez o lobby pela MP da CAOA, e ao contrário do que se dizia, não foi lobby feito em 2009, 2011, não, feito no fim de 2013, com um encontro marcado com o Lula, e Gilberto Carvalho, e Antônio Palotti, Luiz Marinho, etc., Erenice Guerra, e nada disso tem prestação de serviço, nada, é óbvio. E o rol de empresas do Lula Linhazinho é espantoso, né? Porque ele tem pelo menos 3 empresas, né? Uma de marketing esportivo, uma de organização de torneios de futebol americano, que eu não sei aonde ele organiza, né? E o terceiro é uma corretora de seguros. Uma corretora, mas ele tem uma quarta. Ele tem uma quarta que é aquela em que ele é sócio com o Lulinha, sediada no escritório do Bunlai. Quer dizer, ele tem esse dom da ubiquidade também, porque ele ocupa 2 escritórios
e ele tem essa outra empresa que é uma sociedade com o Lulinha. Então são 4 empresas, no mínimo, da qual ele tem participação. Agora, o que é fantástico é que você olha o documento ali, as conclusões até agora das investigações, e as empresas do Lulinha não têm funcionário, do Lula Linhazinho não tem funcionário, não tem folha de pagamento. E agora, essa matéria do valor diz que a Receita Federal está fazendo uma devassa nas contas dele, porque é o que tem que ser feito, porque nada se justifica, nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de prestação, nenhum tipo de depósito. Porque é esse o cara. Não é só de quem ele recebeu. Que de quem recebeu até agora, pelo menos a gente sabe. Uma parte. Agora, para quem ele está pagando? Quer dizer, o Lula ele está na cara, tudo indica. Tem retiradas na boca do caixa. De quanto? Laranja. De quanto? Ele é laranja. Agora, o filho do presidente, ex-presidente Lula, é laranja de quem? Uhum. Não é? É uma questão central, quer dizer, sem isso a gente não pode saber como é que funciona o país, né? É simples assim. E a gente sabe como funciona, a gente vem denunciando há muito tempo como funciona, mas finalmente se rompeu a barreira de proteção ao Lula e as coisas estão vindo à tona. Entre as denúncias do Fernando Baiano, de que 1,5 milhão de propina para intermediação do Lula junto com o estaleiro do Eike Batista haviam sido desviados e pagos para um apartamento da nora do Lula, que é uma história fantasiosa. A outra delação desse Eduardo Musa, dizendo que o contrato fraudado da Petrobras, o Vitória 10.000, foi usado para pagar a dívida de campanha do Lula. Todas essas coisas estão se acumulando, estão vindo à tona, e, obviamente, quem quer que investigue esses assuntos vai ver um fio. Aliás, você sabe, eu imagino que os investigadores, os envolvidos nessa operação, estejam já à caça justamente desse aspecto, que é, se for para pagar dívidas de campanha, que dizem 60 milhões, que dívidas são essas? Para quem ele pagou? Né? Isso, teoricamente, quer dizer, você sabe que o Gilmar Mendes ele ordenou que não se apagasse o registro das últimas contas de campanha. Mas eu não sei se a campanha de 2006 ela ainda tem registros. Mas, de qualquer maneira, o que dificulta o trabalho dos investigadores, eu imagino. Mas, de qualquer maneira, dá para fazer. Uhum. Dá para fazer. Através da Receita Federal, considerando que a campanha dele de 2006 foi feita pelo Feira de Santana, que também cuidou da campanha de 2010 da Dilma Rousseff, e também cuidou da campanha de 2014 da Dilma Rousseff, assim como da de 2012 do Fernando Haddad, juntando todas essas questões, juntando o fato de que nós temos, pelas mensagens do Marcelo Odebrecht, um Feira de Santana que recebe o dinheiro dele, há uma suspeita e uma investigação da polícia sobre a transferência de dinheiro do João Santana para o Brasil, vindo de Angola. As coisas se juntam, as coisas se unem. Você sabe que essa história do Feira de Santana parece uma criação do Marcelo Odebrecht, mas eu estive em Brasília, como você sabe, conversando com algumas pessoas. Ele é conhecido em Brasília como Feira de Santana. O Feira. Então, não é, entendeu, senhores? Não é que se trata de uma... Não, o Marcelo Odebrecht, quando faz referência ao Feira, tá falando do João Santana. Né? Porque, na verdade, a mensagem cifrada é mais ou menos cifrada. Quando fala em seminarista, a gente sabe que é o Gilberto Carvalho. Quando é vaca... Olha, sabe o que parece? Vaca? Será que é vacário? Vaca? Vocês lembram daquela série, não sei se existe ainda, aquela série de palavras cruzadas, Coquetel? Fácil, complicada, né? Era assim, a mais fácil, quase para débil mental. Mário Sabino, 2 letras, né? M-S.
O Diogo mora em Veneza. Né? É o entendeu? É o coquetel do Marcelo Odebrecht, o coquetel super fácil do Marcelo Odebrecht. Não é um espanto, não é a criptografia alemã na Segunda Guerra. Não é, não. A gente podia fazer todo um coquetel do jogo de 7 erros. Jogo de 7 erros. Lembra aquele braço, né? O sujeito sem o nariz, né? Um olho só. O que está faltando aqui? O sujeito olha. É difícil. É o Marcelo Coquetel. O Marcelo Coquetel, olha, o Feira está lá. E tá lá. Todas as questões envolvendo Lula. Ontem eu me diverti fazendo uma lista de 10 imóveis relacionados à família Lula da Silva. Obviamente existem mais de 10, mas aqueles 10 que eu relacionei, eles apontam mais ou menos na mesma direção. Todos têm laranja, todos eles têm um testa de ferro, estão em nome de alguém, ou foram doados por alguma empreiteira, algum grande doador de campanha. E você ainda tem a quinta, né? Talvez a quinta em Cascais, né? A quinta em Cascais, a gente tem um avião, um depósito do avião Lula, tem várias outras propriedades. Todo o escândalo em relação ao Eduardo Cunha, e é escandaloso, obviamente é escandaloso, porque pagava aula de tênis com o Bollettieri, não é? Para mulher, sei lá eu para quem. Aqui é igualzinho. A gente tem os filhos do Lula desfrutando de um vidão, indo para cima e para baixo em avião particular, de lobista, recebendo dinheiro para não fazer porra nenhuma. E onde tá o mesmo escândalo? Quer dizer, o escândalo do Eduardo Cunha, a gente vê, é palpável, e nós compartilhamos. Agora, o outro escândalo, e é igualzinho, é idêntico. Onde está? É a mesma coisa. Bom. Abração, até segunda-feira. Até segunda. Segunda, o nosso homem deve voltar, né? Sim, tá tudo bem com ele. Vai nos apresentar a Serena também. É isso. Um abração. Abração, tchau. Tchau.